Eu honestamente acredito que esse vai ser um dos vídeos mais importantes, ou talvez mais útil, que você já assistiu. E eu digo isso sem medo de errar, porque isso foi extremamente útil para mim, e eu acho que eu tive que aprender de uma maneira não tão convencional. Mas isso não vem ao caso. O que eu quero falar para vocês é um pouco sobre o seu cérebro, sobre o que acontece. A gente precisa entender que quanto mais você entende sobre você, mais chances você tem de acertar nas suas decisões, nas suas escolhas e na sua vida. Isso é algo extremamente importante que eu acredito que todas as pessoas deveriam aprender um pouco mais sobre si, entender um pouco mais sobre si, sobre como você funciona e como as coisas acontecem em você. Eu lembro que quando eu dava aula de instrumentação cirúrgica em um curso de forma presencial, tinha um cara, que eu não vou falar o nome dele aqui, e a gente estava conversando e ele começou a falar de uma forma muito empolgado, né? O quanto ele estava batalhando e correndo atrás, estudando, investindo, que ele acreditava muito na educação. Eu falei, poxa, cara, que legal, eu também acredito bastante, eu acho que isso é extremamente importante, porque quanto mais você investe em você, mais valioso você se torna, né? Maior vai ser a percepção de valor que você tem. Só que quando ele me disse o que ele estava fazendo, eu falei, não, aí não. Vamos lá. Esse cara estava fazendo aula o curso comigo na época de instrumentação cirúrgica, que era uma qualificação de instrumentação cirúrgica do absoluto zero, e também estava fazendo um curso técnico de enfermagem. Ele queria tocar isso paralelamente. Só que quando eu fui conversar com ele, e ele começou a dizer o que ele fazia, o que ele estava fazendo para investir nele, eu falei, talvez esse não seja um caminho muito interessante. E por isso foi o título desse vídeo aqui que me veio esses insights na cabeça e eu quero partilhar outras coisas também com vocês. Esse cara disse que ele estava fazendo um curso técnico de enfermagem, mas também estava fazendo um curso de técnico em radiologia, também estava fazendo instrumentação cirúrgica, também estava fazendo um curso de bombeiro civil, também estava fazendo um curso de APH, também estava fazendo um curso de instrutor de autoescola. E eu falei para ele, o que você quer? Ele, não, sabe como é que são as coisas, né? Eu faço isso para que eu possa ter mais opções. Será que ter mais opções é a melhor opção? Porque na cabeça dele era, cara, se eu fizer o técnico de enfermagem e não der certo, eu vou fazer instrumentação cirúrgica. Se instrumentação cirúrgica não der certo, eu vou fazer técnico em raio-x. Se técnico de raio-x não der certo, eu vou trabalhar como bombeiro civil. Se bombeiro civil não der certo, eu vou trabalhar como instrutor de autoescola. Aí ele também estava fazendo APH. Olha isso. E ele realmente estava nesses cursos. Ele realmente estava nesses cursos. E eu falei para ele, olha, eu não tenho nada a ver com a sua vida, obviamente, né? Mas uma das coisas que eu aprendi, né, nas pedradas da vida, que ter muitas opções é a mesma coisa do que você não ter nenhuma opção. O que acontece com o seu cérebro, como eu disse no início desse vídeo? O seu cérebro, todas as vezes que o seu cérebro tem uma quantidade muito grande de opções, ele sempre vai escolher a opção ou o caminho que menor esforço será para ele. Ok? Vinícius, não estou entendendo. Vem comigo que você vai entender. Quando você tem muitas opções, o seu cérebro ele sempre vai optar por aquilo que é mais fácil, aquilo que é mais rápido e aquilo que tem menos, você tem menos esforço para fazer aquilo dali. Por exemplo, levantar cedo para ir para academia tem mais esforço ou menos esforço? Psicologicamente, fisicamente, emocionalmente. Se você tiver que levantar às 5 da manhã para fazer algo para você, fazer uma atividade física, fazer uma hora de leitura, estudar alguma coisa, enfim, o que você vai optar? Optar em ficar na cama. Ninguém quer levantar num dia chuvoso e correr. Não chovendo muito, aquele chuviscozinho, sabe? Ninguém quer fazer isso. Mas a gente quer ficar sentado no sofá comendo chocolate, comendo pipoca, assistindo um filme, assistindo uma série. Porque o seu cérebro sempre vai optar por um caminho que vai gerar menos esforço. Então, todas as vezes que ele vê que existe algo que vai exigir esforço e gasto de energia, ele tende a colocar vários empecilhos, ou desculpas, ou procrastinações para você não fazer aquela tarefa naquele momento. E isso começa a retardar o seu processo de evolução. Por isso que ter um plano B
sempre fará com que você seja uma pessoa fracassada e destruída. Por quê? Porque você não vai entrar no ringue disposto a vencer. Você não vai entrar com a mente somente com uma opção, porque você tem várias opções. Isso me recorda uma história de um psiquiatra chamado Viktor Frankl. Ele escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Viktor Frankl, ele sofreu na época da... Eu não me lembro exatamente qual foi o ano, realmente eu não me recordo, mas ele sofreu no regime nazista. O que aconteceu com Viktor Frankl? Ele foi para aqueles campos de concentração e aonde eles tinham ali, né, o pior tratamento que um ser humano pode ter na vida. Vivia com muito pouco alimentação, água, trabalho forçado, em muito frio, dormia pouco, comia pouco. E muitas pessoas nesse processo morriam, se matavam e tinham vários outros problemas. Viktor Frankl, ele precisou buscar uma ideia de como que ele ia passar por aquelas situações. Deixando um pouco essa história de lado, fazendo um outro paralelo, daqui a pouco eu vou voltar nela para que a gente possa fechar isso daqui. Um psicólogo de Stanford, Philip Zimbardo, ele estava dirigindo um estudo. Esse estudo basicamente era o objeto de pesquisa dele era entender por que pessoas que ficavam presas tinham uma tendência de ser mais violentos. Então ele resolveu fazer um estudo, reuniu uma determinada quantidade de alunos que eram voluntários a esse estudo. Esses alunos eles iriam ganhar uma quantidade em dinheiro para poder participar desse estudo. Esse estudo contava basicamente com a seguinte ideia: eles construíram um presídio, né, uma cela, embaixo da faculdade, e esses voluntários eles iriam ter que ficar presos durante 20 dias. Eu não me recordo exatamente o tempo que era esse estudo, mas vamos botar que seriam 20 dias. Só que eles iriam ser tratados igual prisioneiros. Igual prisioneiros. Era o mesmo tratamento. Então, eles fizeram documentos, eles assinaram um documento, a polícia foi na casa deles, prendeu, algemou, colocou eles no carro, ou seja, replicou todo o processo de uma prisão. Mas eles não tinham cometido nenhum tipo de crime. Era parte do estudo. Levaram eles até a prisão, e esse estudo foi um maior fracasso dirigido por Philip Zimbardo. Por quê? Porque os voluntários tinham uma cláusula que eles poderiam desistir no momento que eles quisessem. Eles poderiam interromper aquele estudo. E a maioria dos voluntários não conseguiram ficar 72 horas presos. E aí eles saíram. Porque ele não conseguiu e esse estudo foi um fracasso. Aí você, tá, Vinícius, mas o que isso tem a ver? Agora a gente volta fazendo um paralelo com Viktor Frankl. Viktor Frankl ficou aproximadamente quase 3 anos num campo de concentração, vivendo em situações piores do que esse grupo de estudantes que estavam fazendo uma pesquisa e que teriam um ganho com aquilo. Ele viveu condições muito piores, inclusive eu recomendo que vocês leiam o livro dele, Em Busca de Sentido, e ele fala exatamente sobre isso, né? Sobre buscar sentido dentro daquilo que ele estava vivendo, mas isso não é o objetivo que eu quero trazer para vocês. Eu quero trazer uma outra visão acerca disso. A pergunta é: como que Viktor Frankl conseguiu ficar em condições 20 vezes, 1000 vezes, 80 mil vezes pior do que esses alunos que estavam presos, que desistiram do estudo e o Viktor Frankl conseguiu passar por todo esse processo? Aí talvez você diga, porque ele encontrou um sentido naquilo dali, né? Isso foi perguntado para ele depois que ele saiu, né, desse regime de concentração lá nazista, e o que eles levaram em conta é que Viktor Frankl, ele não tinha opção. A única opção que ele tinha era ou ele iria sobreviver ou ele iria morrer. Ou seja, quanto maior a quantidade de opções que você tem, você sempre vai optar por aquele caminho que vai exigir menos de você. Qual foi a opção que esses garotos tinham? Vocês têm a opção de sair quando vocês quiserem. Eles não tinham uma obrigatoriedade. Ele estava preso, ele não tinha opção. Tinham tirado todo o direito que ele tinha de ser gente. E ele tinha apenas 2 opções. Ou ele se entregava e morria, ou todos os dias ele iria batalhar
para conseguir sobreviver, passar e vencer mais um dia. Viktor Frankl não tinha plano B. Ou ele iria sobreviver e passar por aquilo tudo. E lembrando, toda a família dele também foi presa. E ele tinha acabado de se casar, ele era recém-casado. E ele já tinha basicamente a convicção de que a sua família, seu pai, a sua mãe, a sua irmã e sua esposa estavam mortos. Depois ele descobriu que a irmã dele conseguiu sobreviver. Mas o pai, a mãe e a esposa estavam mortos. Então, tudo conspirando contra ele, tudo levava ele a desistir daquilo dali, a desistir daquela situação, mas ele não tinha opção. A opção era vencer ou vencer. Então, essa ideia de que você tem o plano B não faz com que você não entre no negócio, não entre no seu estudo, não entre num curso, numa faculdade, numa leitura, seja o que for. Ter o plano B, ter a possibilidade de você não fazer aquilo, sempre será mais confortável do que fazer. Por exemplo, eu preciso ir para academia, mas para mim é muito mais confortável não ir, ficar aqui, porque já está tarde, eu estou cansado, hoje o dia foi meio atípico para mim, eu saio muito da minha rotina. O que você está fazendo, Vinícius? Dando desculpa. Eu estou justificando que eu não vou fazer algo que é importante, que é válido para mim e que eu tenho a consciência daquilo dali por desculpas. Eu estou confessando isso aqui para vocês, porque isso é o que a gente faz a todo momento. Vivemos sempre num estado de inconsciência. Ou seja, quando eu crio a possibilidade de ter um plano B, eu não vou me dedicar 100% no plano A. A não ser que seu plano B seja fazer o plano A dar certo. Aí tá tudo bem. Agora, esse rapaz que eu falei no início do vídeo, que ele tinha curso de técnico de enfermagem, raio-x, instrumentação, bombeiro civil, APH, instrutor de autoescola. E aí? Falando como o ser humano funciona, sobre a ótica da neurociência, sobre a ótica do funcionamento da psique humana, nós carregamos a mesma carga genética dos nossos antepassados, que eram caçadores-coletores. Então, eles precisavam ter uma energia para poder caçar. E quando eles não precisavam caçar, eles precisavam descansar. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas um leão, se ele estiver alimentado, ele não ataca. Ele só vai atacar quando a energia dele estiver acabando. Então, de uma forma de sobreviver, ele vai lá e ataca. Veja alguns documentários, por exemplo, do Discovery. Teve um que a gente viu recentemente, você lembra? Não, né? Um documentário que a gente viu que os leões já estavam muito tempo sem comer, e aí eles entram, na verdade, até quem caça não é o leão, né? É a leoa, ela que é a caçadora. O leão vai lá, come, por ser ali o líder, né? Do grupo deles ali, ele vai lá e come a melhor parte, e depois as outras pessoas comem. Esse é o comportamento. As outras pessoas, a Andressa até me corrigiu, né? Os outros leões. Então, o que acontece? Quanto mais opção eu dou para o meu cérebro, ele sempre vai optar pela opção de menor gasto energético e esforço. Então, por isso que ter um plano B vai fazer com que você fracasse. Quantas coisas você já começou e não terminou porque você sempre tinha uma opção? Quantas coisas você não levou a sério? Lembra daquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Que a mãe dele, como é que era o nome dela? Esqueci. A Rochelle, ela falava assim, eu não preciso passar por isso porque meu marido tem 2 empregos. E ela não conseguia parar em nenhum tipo de emprego. Todas as vezes que ela estava no emprego, ela não queria ouvir nenhum tipo de desaforo. Por quê? Porque o marido dela tem 2 empregos e ela não precisa passar por aquilo dali. Ou seja, ela tinha a opção de não querer fazer aquilo dali. Então, todas as vezes que ela estava sendo confrontada, atacada, ela dizia, eu não preciso passar por isso aqui não. Não tem necessidade de eu passar por isso daqui não. Então, a pessoa ela vai fugir do desconforto. Há um tempo atrás eu estava falando isso com a Andressa. Eu preciso voltar a me colocar em situações mais desconfortáveis. Parar de começar a buscar essa felicidade hedônica. Essa questão hedônica, né? Da felicidade, do prazer, da facilidade.
e começar a querer buscar uma felicidade eudaimônica, que é a felicidade que vem após você vencer um processo de desconforto. De uma forma bem simples aqui te explicando. Depois você procura, estuda um pouco mais sobre isso. E aí você vai entender. Então, o nosso cérebro ele sempre vai ter a possibilidade de optar por um caminho que gere menor esforço possível. Então pense sobre isso. Hoje, naquilo que você faz, naquilo que você se dedica, você tem algum plano B, C, D, E? Ou você só tem aquilo ali para poder fazer dar certo? Eu lembro quando eu entrei na faculdade de odontologia, eu só tinha aquilo dali para dar certo, porque eu já tinha queimado todos os barcos. Eu não tinha para onde voltar. Por que às vezes muitos casamentos acabam? Porque gera uma possibilidade diante de um confronto, eu não preciso passar por isso, eu posso voltar para a casa dos meus pais. Porque você não queimou as pontes. Você não fez o rito de passagem. Todas as vezes que seu cérebro vê uma possibilidade de um conforto, ele vai optar por esse caminho. Porque humanamente a gente não foi feito para se esforçar, a gente não foi feito para fazer atividade física, para emagrecer. E o processo de emagrecimento é uma agressão ao seu corpo, naturalmente falando, porque você precisava de acúmulo de gordura. Lembra que eu falei sobre a carga genética? Só que hoje a gente não vive mais lá. A gente já vive em outras situações. Lá a gente precisava caçar, ir para cima, matar, acender. Você estava sempre com esse foco atencional, tanto que eu vou te provar isso. Existe uma estrutura no seu cérebro chamada amígdala, não a amígdala das tonsilas palatinas. Amígdala é uma estrutura dentro do seu cérebro que ela funciona como se fosse um radar de perigo. E isso era extremamente importante nessa época. Por quê? Porque isso detectava perigo. Você já teve uma determinada situação que você entrou na sua casa, estava tudo muito escuro, você olhou alguma coisa no chão e aquilo parecia um bicho e você se assustava? Ou seja, houve um disparo da sua amígdala porque ela detectou algo e mandou um sinal para você sair fora. E você toma aquele susto, mas quando você para, respira fundo e foca, você vê que era só uma camisa que estava no chão. Você já esteve dirigindo na pista e de repente você vê alguma coisa, você vê um cachorro, mas quando você chega era uma caixa de papelão. Ontem eu estava vendo um vídeo de um cara criticando, André, você até riu aqui. Nossa, olha que absurdo que fizeram, abandonaram um cachorrozinho aqui abandonaram um cachorro ali no gramado. E ele estava fazendo um vídeo revoltado com essa situação, defendendo os animais, e ele começou a chamar o cachorrinho, foi se aproximando, foi se aproximando. Quando ele chegou próximo, era uma pedra. Só que olhando de longe, parecia um cachorro deitado. Honestamente, um cachorro branco deitado. Um poodlezinho, né? Então, é isso que tem essas estruturas. Então, o teu cérebro, tudo que ele não quer é que você precise se esforçar, gastar energia. A não ser que você consiga contar uma história para o seu cérebro da importância de você fazer aquilo dali. Dos benefícios que você vai ter naquilo dali. O problema é que muitos de nós temos uma grande dificuldade do longo prazo. Eu me incluo. Às vezes é uma tortura o longo prazo. Mas por quê? Porque a gente quer algo momentâneo. E isso vai começar a desregular o nosso sistema dopaminérgico. E quando esse sistema dopaminérgico ele está desregulado, você tende a vícios que vão te dar dopamina. Então, você vai fazer fuga. Quando você não sabe lidar com alguma situação de pressão, fuga. Comida, sexo, droga, internet, mídias sociais. Você é viciado nisso. Você é viciado no tempo de tela. Teve alguns estudos mostrando que a questão do vício da pornografia é mais o vício da tela do que na própria pornografia em si, que destrói completamente o cérebro. Porque o comportamento de uma pessoa ali vendo pornografia é uma prisão. E ela fica pulando de tela em tela, tela em tela, tela em tela, violentamente, absurdamente. Então, não tem um plano B. A não ser que seu plano B seja fazer o plano A dar certo. Você precisa que seu plano A seja o seu plano 100%. Aquilo que você for fazer, às vezes a gente fala para os nossos filhos, né? Faça como se fosse para Deus. Faça como se sua vida dependesse disso. Faça o seu melhor. Como dizia o professor Mário Sérgio Cortella, faça o seu melhor na condição que você tem, quando não se tem condições melhores de fazer melhor ainda. Você está fazendo o possível ou está fazendo o melhor?
Porque o seu possível não é o seu melhor. Porque muitas das vezes a gente pode falar: "Ah, mas eu não consigo fazer o meu melhor porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo". Por exemplo, lá atrás, quando eu comecei a gravar vídeo para o YouTube, eu gravava na cozinha, eu tinha que botar um pano preto atrás, que para ajeitar aquele pano para que ele não tivesse, né, embolado, às vezes eu demorava tipo 40 minutos, 50 minutos para poder eu e a Andressa esticar um pano para ele não ficar amassado. E eu não tinha microfone, eu não tinha câmera, eu não tinha iluminação. Eu lembro que eu cortei uma caixa de papelão, coloquei um bocal, né? Cobri a caixa de papelão toda com papel alumínio na parte de dentro, coloquei um bocal, né, com uma lâmpada, adaptei uma tomada ao bocal e tinha um cano de PVC, que eu fiz um tripé e eu fiz 2 softbox para poder iluminar. Faz o teu melhor. Não é o melhor do mundo, é o teu melhor, na condição que você tem. Quando não se tem condições melhores, de fazer melhor ainda. O problema é que muitos de nós estamos nos acostumando com a mediocridade. O que é se acostumar com a mediocridade? É você não ser aquilo que você nasceu para ser. Não existe nada pior do que uma pessoa virar para você e falar assim: "Nossa, você tem tanto potencial". Isso é uma ofensa. Porque quando uma pessoa fala que você tem muito potencial, na verdade o que ela está dizendo é: você tem muito potencial, mas você não serve para nada. Você é um inútil, entre aspas. Você precisa ser uma pessoa potente e não uma pessoa que carrega um potencial. O potencial é só você poderia, deveria, iria ser algo ou alguma coisa. A grande questão aqui é: se as coisas dão certo para outras pessoas, por que elas também não podem dar certo para você? Por que você não é o melhor? Por quê? Por quê? Quem está determinando esse jogo? Por que você não é o melhor cozinheiro? Por quê? Eu me pergunto isso às vezes. Por quê? Quer a resposta? É porque você não tem total convicção que o seu plano A vai dar certo. Independente do que você faça, independente do que seja 100% naquilo que você está fazendo, 200% naquilo que você está fazendo. Viva um momento de cada vez. Não tenha multitarefas. Eu sei que para as mulheres é muito complicado, porque as mulheres sempre tiveram uma carga que a sociedade, as pessoas imputaram sobre as mulheres de que vocês são multitarefas, mas vocês não são multitarefas. Por quê? Porque neurologicamente, neurobiologicamente falando, o seu cérebro ele não foi feito para execução de multitarefas. Pega uma coisa e faz essa coisa bem feito. Ah, Vinícius, para você é fácil, você não tem filho, você não tem que lavar roupa, você não tem que fazer isso, você não tem que fazer aquilo. Gerencie um pouco melhor o seu tempo. E não justifique aquilo que te piora. O problema é que a gente sempre quer justificar aquilo que piora a gente. Por quê? Porque é uma forma de eu dar desculpas para poder justificar o meu comportamento de uma forma negativa. Tudo aquilo que às vezes a gente fala num processo de confrontar, por exemplo, talvez você tenha pensado isso, talvez não. Quando a gente fala que mulher não é multitarefa e tudo mais, você pode, para você é muito fácil, você não é mulher, você não sabe o que eu passo. É verdade, eu não sou mulher, eu não sei o que você passa realmente. E eu sei que talvez o que você passa sejam coisas muito pesadas. Porque no meu ponto de vista, as mulheres têm uma das missões mais importantes na face da Terra. E eu disse isso para minha esposa. Falei, cara, as mulheres têm a missão mais pesadas na face da Terra, mais duras. Qual, Vinícius? Educar e criar a próxima geração. Eu acho que essa é uma missão pesada. Porque a próxima geração, em sua grande maioria, depende das mulheres. Tem noção disso? Educar, criar, realmente não é um trabalho fácil. Mas se Deus te deu essa bênção, é porque Ele acredita em você. Porque a própria palavra de Deus diz que nem sequer uma folha cai de uma árvore sem que Deus permita. Se você está passando pelo que você está passando, é porque Deus sabe que você tem total capacidade de passar por isso. Tamo junto.
e eu te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, não tem um plano B, a não ser que esse plano B seja fazer o plano A dar certo.